Olá, insetos do Brasil e do mundo. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, o seu influenciador analógico, e você está ouvindo o Eu Livro Podcast. Quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos agitados, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre as próprias costas duras como carapaça e, ao erguer um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por saliências arqueadas, sobre o qual a coberta, prestes a deslizar totalmente, já mal se equilibrava. Suas inúmeras pernas, ridiculamente finas em comparação com as dimensões do resto de seu corpo, tremulavam desamparadas diante de seus olhos. A dica de hoje é o livro A Metamorfose, do autor Franz Kafka, a mais célebre novela do autor e um dos livros mais importantes da história da literatura mundial. Só isso. O Kafka nasceu em 3 de julho de 1883 na cidade de Praga, lá na Boêmia, onde hoje é a República Tcheca. Na época, a Boêmia pertencia ao Império Austro-Húngaro. Ele era o primogênito de Hermann Kafka, um comerciante judeu, e se formou em Direito em 1906. O Kafka trabalhou um tempo como advogado numa empresa particular e depois migrou para uma semi-estatal chamada Instituto de Seguros contra Acidentes do Trabalho, um tipo de INSS aqui do Brasil. Uma curiosidade interessante é que ele nunca se casou, apesar de ter ficado noivo 2 vezes da mesma mulher, a Felice Bauer. Em 1917, já com 34 anos, o Kafka sofreu a sua primeira hemoptise, e eu tive que pesquisar no Google o que é isso. É a eliminação de sangue pela boca vindo dos pulmões. Sabe aquela tosse com sangue que vira e mexe aparece nos filmes? Pois é, era isso. E de fato, 7 anos mais tarde, em 3 de junho de 1924, ele morreu após um agravamento de sua tuberculose, exatamente um mês antes de completar 41 anos. Ao longo da vida, ele teve uma relação bem complicada com seu pai. E isso, de alguma forma, vai aparecer nesse livro quando a gente perceber como se dá o relacionamento do Gregor Samsa, o personagem principal, com o pai dele ao longo da história. Isso porque o pai do Kafka não reconhecia a legitimidade da carreira do filho como escritor. Apesar dele ser conhecido hoje como um dos maiores escritores do século XX, com obras como O Processo, O Castelo, A Metamorfose, entre outros contos, diários, novelas e romances, o Kafka morreu quase desconhecido. Na verdade, boa parte da própria obra dele quase foi junto com ele para o caixão. Não fosse o melhor amigo dele, o Max Brod, ter ignorado o pedido do autor para que ele destruísse todos os seus textos após a sua morte. Em 1924, um pouco antes dele morrer, o Kafka mandou a seguinte carta para o amigo. Caro Max, talvez dessa vez eu não me recupere. É muito provável que depois de um mês inteiro de febre pulmonar eu tenha pneumonia. Portanto, diante dessa eventualidade, aqui está a minha última vontade em relação a tudo que já escrevi. De todos os meus escritos, os únicos livros que podem permanecer são estes: O Veredito, O Foguista, A Metamorfose, Na Colônia Penal, Um Médico Rural e o conto O Artista da Fome. Mas todo o resto de minha autoria, todas essas obras, sem exceção, devem ser queimadas, e peço que faça isso o mais rápido possível. Franz. Em vez disso, para nossa sorte, o Max se encarregou de publicar todas elas póstumamente. No caso do nosso livro, A Metamorfose, tem uma curiosidade muito interessante para contar para vocês. O Kafka escreveu a história inteira em apenas 20 dias. Entre novembro e dezembro de 1912, quando ele ainda tinha 29 anos. Depois de muitas idas e vindas, ela acabou sendo publicada pela primeira vez em outubro de 1915, ou seja, quase 3 anos depois da sua escrita, na revista As Folhas Brancas. E ela quase não foi publicada, porque o editor achava que a história era grande demais para uma revista. A história fez tanto sucesso na época que o Kafka até ganhou o prêmio Fontane de Literatura, o que não era nada mal para um autor meio desconhecido. Isso inclusive estimulou o editor daquela revista a publicar a novela em separado, na hoje famosíssima coleção expressionista O Juízo Final.
A Metamorfose ganhou ainda uma segunda edição pela mesma editora antes da morte do Kafka. Hoje a gente encontra a Metamorfose em várias edições em língua portuguesa. Eu mesmo tive acesso a 3 delas, e as 3 são muito boas, todas traduzidas direto do alemão. A da Companhia das Letras, a da editora Antofágica, que tem lindas ilustrações do escritor e artista Lourenço Mutarelli, e a da editora Martin Claret, edição belíssima, capa dura, que foi a que eu escolhi para ler. Aliás, essa edição da Martin Claret vem também com outras 2 histórias do Kafka, as histórias Um Artista da Fome e Carta ao Pai. Falando agora sobre o livro em si. Uma das maiores características dessa obra é que ela já abre com o ápice da narrativa. Quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos agitados, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Isso é uma característica literária tão marcante desse livro que praticamente todos os eruditos do Kafka destacam isso. Aliás, se você estranhou eu usar o termo novela na introdução do episódio, saiba que eu também estranhei bastante quando eu fui pesquisar sobre o livro. Até porque na minha cabeça se tratava de um conto. Longo, mas um conto, dado o tamanho do livro. Na edição da Martin Claret, por exemplo, essa história só tem 63 páginas. Então eu precisei consultar o pai dos burros, que se na minha época era o apelido que a gente dava para o dicionário, hoje eu acho que a geração atual talvez dê para a Wikipedia. Quando eu consultei o termo novela lá, apareceu o seguinte: novela, do italiano novela, notícia, narração de acontecimento real ou imaginário. É um gênero literário que consiste em uma narrativa de caráter breve, sendo porém considerado o gênero mediano entre o conto, de menor extensão, e o romance, de maior extensão. Dentre as principais características desse gênero estão o número reduzido de personagens, a sequencialidade dos fatos, a linguagem objetiva, a narração rápida e a variedade de temas. Aí tudo fez sentido, né? A Metamorfose, então, não é um conto longo, porque conto longo é novela. Dito isso, essa novela, então, conta a história do Gregor Samsa, que, aliás, alguns eruditos defendem a tese de que se trata de um alter ego do próprio Kafka, e que a dica literária que ele deixou seria a semelhança entre os nomes Samsa e Kafka. Pessoalmente, eu achei uma forçação de barra, mas quem sou eu na fila do pão, né? Enfim, o Samsa acorda um dia transformado num inseto gigante. E fica aqui mais uma dica para você ouvinte. Sabe aquele seu amigo que sempre fala que leu tudo quanto é livro que você menciona? Se, assim, por um acaso você quiser saber se ele leu de verdade o livro ou se ele só está dizendo que leu, pergunta para ele no que o personagem principal se transformou. Se ele responder que é uma barata, talvez você tenha argumento suficiente para duvidar se ele leu mesmo, tá? Isso porque no livro inteiro em nenhum lugar diz que o inseto monstruoso era uma barata. Apesar de que na capa do livro da Martin Claret é uma barata. Aliás, lá pela segunda metade do livro, a faxineira da casa xinga o Samsa de rola bosta, que é o nome popular de um tipo de besouro, não de barata. Tá, acho que eu tô divagando demais hoje. Vamos tentar de novo. O Gregor Samsa acorda num dia comum e percebe que virou um inseto, do tamanho de um ser humano, mas um inseto. No começo ele dá uma viajada legal, parece até que ele está sonhando ou alguma coisa assim. A gente fica até com a impressão de que demora para cair a ficha dele. A gente descobre que ele é um caixeiro viajante e que está atrasado para pegar o trem. Ele então divaga bastante sobre o fato de ser um caixeiro viajante, de quanto ele se sente explorado pelo patrão, do peso que sente por ser o pilar financeiro da família, isso porque o pai devia bastante dinheiro para esse mesmo chefe. E como o pai tinha algumas limitações físicas e da idade, ele, o filho, ainda teria que trabalhar muitos anos para quitar essa dívida e livrar o pai dessa enrascada. É assim que a gente conhece o núcleo familiar do Gregor. Ele mora com o pai, a mãe e uma irmã de 17 anos, que curiosamente é a única personagem que tem o nome citado além do próprio Gregor Samsa. O nome dela é Grethe. Ela é descrita como uma criança de 17 anos cujo estilo de vida até então invejável se resumia em vestir-se bem, dormir até tarde, ajudar nos afazeres, usufruir de alguns pequenos prazeres e, sobretudo, tocar violino.
O lamento pela vida de caixeiro viajante, um trabalhador claramente explorado, é mote para a primeira grande discussão do livro. A certas tantas a gente lê: "Ah, meu Deus, que profissão estressante é essa que eu escolhi? Entra dia, sai dia, sempre viajando. A empresa me impõe essa canseira de viajar. A preocupação com as conexões de trens, com a alimentação ruim e irregular, o convívio humano transitório que nunca se aprofunda, nunca se torna caloroso." E essa exploração revela o seu ápice quando o próprio gerente vai à casa do Sansa para descobrir por que o Gregor estava atrasado para chegar ao trabalho. Isso que eram apenas poucas horas que ele estava atrasado, tá? O motivo era que com esse corpo bizarro ele mal tinha conseguido se levantar da cama e muito menos destrancar a porta do próprio quarto. A família já estava toda preocupada, chamando e chamando, mas ele não abria. Ele tenta gritar algumas coisas lá de dentro, mas aos poucos vai ficando claro pra gente, leitor, que nem se comunicar ele estava conseguindo direito. Na mente dele ele estava falando normalmente, mas o verdadeiro som eram apenas uns grunhidos. Com muito esforço ele consegue enfim abrir a porta e quando o gerente o vê... Bom, basicamente ele sai correndo da casa e não aparece nunca mais na história, deixando para trás um Gregor super preocupado com a possibilidade de perder o próprio emprego e assim prejudicar não só a si mesmo, mas principalmente toda a sua família. Esse é um ponto, inclusive, bem importante para a história, porque a figura do Gregor para o seu núcleo familiar era de alguém importante, não por quem ele era como pessoa, mas pela utilidade que ele representava para todo mundo. Olha só como essa cena é tensa e mostra o início da reviravolta da história, quando os próprios pais, em vez de socorrer o filho pelo mal que estava acontecendo com ele, acho que é melhor contar isso para vocês nas próprias palavras do Kafka. Mas naquele exato momento, enquanto ele se encontrava no chão balançando por causa do movimento reprimido, não muito longe de sua mãe, na verdade bem à sua frente, ela que parecia totalmente ensimesmada, deu um pulo para o alto, os braços bem estendidos, os dedos estirados, gritava: "Socorro! Pelo amor de Deus, socorro!", mantendo a cabeça baixada como se quisesse ver Gregor melhor, mas contradizendo esse gesto. Logo voltou a recuar ensandecida e esquecendo-se que atrás dela a mesa ainda estava posta, assim que a alcançou, sentou-se precipitadamente nela e parecia não notar que do grande bule derrubado ao seu lado jorrava café em abundância sobre o tapete. "Mãe, mãe!", disse Gregor baixinho, levantando os olhos para ela. Por um momento esqueceu-se por completo do gerente. Por outro lado, ao ver o café escorrendo, não se conteve de bater as mandíbulas várias vezes no vazio. Diante disso, a mãe começou a gritar novamente. Evadiu-se da mesa e caiu nos braços do pai que corria ao seu encontro. Mas Gregor não tinha tempo para seus pais agora. O gerente já estava na escada. Com o queixo apoiado no corrimão, ele ainda olhou para trás pela última vez. Gregor tomou um impulso para alcançá-lo de modo mais certeiro possível, mas o gerente já devia ter contado com isso, pois saltou vários degraus de uma só vez e desapareceu soltando um grito "Ui!", que ressoou por todo o prédio. Infelizmente, esta fuga do gerente pareceu confundir por completo o pai, que até então se mantivera relativamente calmo, pois em vez de correr ele próprio atrás do gerente, ou pelo menos não impedir Gregor de persegui-lo, agarrou com a mão direita a bengala do gerente, que este havia deixado para trás com o chapéu e o sobretudo em cima de uma poltrona, e com a esquerda pegou um grosso jornal em cima da mesa e, batendo os pés no chão, se pôs a enxotar Gregor de volta ao seu quarto, brandindo a bengala e o jornal. Nenhum pedido de Gregor adiantou ou sequer foi entendido. Não importa quão humildemente ele baixasse a cabeça, maior era a força com a qual o pai batia os pés no chão. Apesar do tempo frio, a mãe escancarou uma janela do outro lado e, debruçando-se para fora, bem distante da vidraça, pressionava o rosto contra as mãos. Uma forte corrente de ar formou-se entre a rua e a escadaria, agitando as cortinas das janelas. Os jornais farfalharam sobre a mesa e algumas folhas voaram para o chão. Impiedosamente o pai pressionava-o a recuar, assobiando como um selvagem. Gregor, porém, ainda não estava habituado a andar para trás, de modo que ia realmente muito devagar. Se ao menos pudesse se virar, ele logo alcançaria seu quarto, mas temia impacientar seu pai com o giro demorado.
e a todo momento a bengala na mão dele o ameaçava com um golpe mortal nas costas ou na cabeça. Por fim, reconheceu que não lhe restava alternativa, pois percebeu aterrorizado que, andando para trás, não conseguia nem mesmo controlar a direção. E assim, angustiado e olhando incessantemente de soslaio para o pai, começou a se virar o mais rápido possível, mas na realidade com muita lentidão. Talvez o pai tenha notado sua boa vontade porque não só não interferiu, mas até mesmo aqui e ali dirigiu à distância um movimento rotativo com a ponta de sua bengala. Se o pai ao menos parasse com aqueles assobios insuportáveis, Gregor perdia o rumo completamente por causa disso. Já tinha quase completado a volta quando, sempre atento para aquele assobio, confundiu-se e voltou um pouco para trás. Mas quando sua cabeça finalmente encontrou-se diante da abertura da porta, descobriu que seu corpo era muito largo para passar por ela. É claro que ao pai, na sua condição atual, não ocorreu nem mesmo de longe a ideia de abrir a outra folha da porta para dar espaço suficiente à passagem de Gregor. Sua ideia fixa era simplesmente que Gregor entrasse o mais rápido possível no seu quarto. Jamais teria permitido os preparativos laboriosos de que Gregor necessitava para levantar-se e assim talvez deslizar através da porta. Pelo contrário, ele impelia-o para a frente agora com um barulho excepcional, ignorando qualquer tipo de obstáculo. A voz atrás dele não soava mais como a de apenas um pai. Realmente não estava brincando, e Gregor espremeu-se sem medir as consequências, porta adentro. Um dos lados de seu corpo ergueu-se, e ele permaneceu entalado no vão da porta. Um dos seus flancos, inteiramente esfolado, deixou manchas horrorosas na porta branca. Logo ficou completamente preso, sem poder mais se mover sozinho, e as perninhas de um lado pendiam trêmulas no ar, as do outro estavam dolorosamente esmagadas no chão. Foi então que o pai lhe deu por trás um violento empurrão, sem dúvida alguma libertador, e Gregor voou para dentro de seu quarto, sangrando copiosamente. A porta ainda foi fechada violentamente a bengaladas e, por fim, fez-se silêncio absoluto. Esse foi o fim da parte 1 do livro, que tem ao todo 3 partes. Na segunda parte é que aparece a única pessoa da família que parece se importar com o Gregor, a irmã Grethe. Ela é a única que tem coragem de entrar no quarto do irmão e aos poucos vai aprendendo a identificar como pode ao menos alimentá-lo. Ele não gosta mais da comida da casa, mas de restos e comidas apodrecidas. Ele é agora um ser asqueroso, abandonado por quem deveria querer o seu bem e confinado ao próprio quarto, tendo apenas a janela como uma visão do que um dia foi o mundo para ele. Mesmo quando a irmã entra, ele se esconde por baixo de um canapé, que eu descobri ser um tipo de sofá, enquanto ela limpa o quarto e troca as comidas. E é só isso que ela tem coragem de fazer. Não conversa com ele, não tenta entender o que aconteceu, como pode ajudar, nada. Com o tempo a família acaba deixando a porta aberta, mas não para que ele saia do quarto, só para que ele possa ver lá dentro a movimentação da família e ouvir as conversas e tal. Na real, eles nem sabiam se ele ainda entendia alguma coisa. Depois de algumas semanas, a mãe até se convence de que precisa ver o filho. Surge em nós leitores um fio de esperança, mas que infelizmente não dura muito. A tentativa toda em poucos dias se mostra um grande desastre. Rola uma discussão entre a mãe e a filha se deviam ou não abrir espaço no quarto para o Gregor se movimentar melhor, mas se elas tirassem os móveis seria um reconhecimento de que a situação não voltaria ao normal. Enfim, rola uma mega discussão lá entre as duas. E o pai, que deveria mostrar pelo menos algum tipo de liderança ou protagonismo na busca por qualquer tipo de solução, lamentavelmente se mostra totalmente omisso e, num certo sentido, até avesso e irritado com a situação. Como se tudo aquilo fosse mais uma grande inconveniência para si mesmo do que um mal que ia cometer ao próprio filho. O fim da parte 2 é revoltante. A mãe acaba vendo o filho meio que sem querer e desmaia. O pai chega e fica tão alterado com a situação que parte de novo para cima do Gregor como se fosse matar um inseto qualquer que tivesse invadido a casa. Eu vou ler para vocês essa parte também. Enquanto cambaleava de cá para lá, reunindo todas as forças para a corrida, mal mantinha os olhos abertos.
No seu torpor, sequer pensava em outra saída para se salvar senão correndo, e quase havia se esquecido que as paredes estavam disponíveis para ele, embora aqui estivessem atravancadas por móveis cuidadosamente esculpidos, cheios de saliências e pontas. Quando alguma coisa arremessada de leve passou raspando ao seu lado e rolou à sua frente. Era uma maçã. Imediatamente uma segunda voou em sua direção. Gregor ficou paralisado de susto. Era inútil continuar correndo, pois o pai estava decidido a bombardeá-lo. Havia enchido os bolsos de maçãs na fruteira sobre o aparador e, por enquanto, sem muita pontaria, arremessava-as uma a uma. As pequenas maçãs vermelhas rolavam como que eletrizadas pelo chão e se chocavam umas nas outras. Uma maçã atirada sem força passou de raspão nas costas de Gregor, mas deslizou sem causar danos. A que se seguiu, em compensação, literalmente penetrou nas suas costas. Gregor quis continuar se arrastando como se aquela dor surpreendente e inacreditável pudesse cessar com a mudança de lugar, mas ele se sentia como que pregado ao chão e esticou-se, tomado por uma completa confusão de todos os seus sentidos. Com um último olhar antes de perder a consciência, viu ainda a porta de seu quarto ser escancarada e, à frente da irmã aos gritos, a mãe se precipitar de combinação, pois Gretchen lhe afrouxara as roupas para que respirasse com liberdade enquanto estava desmaiada. Viu como a mãe corria agora na direção do pai, suas saias escorregando-lhe do corpo uma a uma e tropeçando nelas, viu-a chegar até o lugar onde o pai estava e abraçando-o em completa união com ele. Nesse momento, no entanto, a visão de Gregor já falhava, pedir-lhe, com as mãos envolvendo sua nuca, que poupasse a vida de Gregor. E é assim que a gente entra na parte 3, onde eu não vou contar muito mais para não estragar sua experiência de leitura. O que eu posso dizer é que as pessoas da família conseguem seus respectivos empregos, afinal o Gregor não é mais o sustentador da casa, e que eles decidem alugar alguns quartos da casa para conseguirem uma renda extra. Claro que sem que os novos inquilinos sequer soubessem que o Gregor existe, e muito menos que vive num quarto fechado da casa. Eu confesso que fiquei o livro inteiro esperando que a situação do Gregor se revertesse. Do mesmo jeito que um dia ele acordou inseto, ele acordaria um dia como humano de novo. Claro que eu não vou contar para vocês se isso acontece ou não no livro. O que eu posso dizer é que, ao fim do livro, eu fiquei pensando profundamente por dias e dias sobre utilidade. Se nós, por qualquer motivo que seja, perdermos a nossa utilidade, a nossa autonomia, e passarmos a depender exclusivamente de outras pessoas para continuar vivendo, como nós lidaremos com isso? E se sobre nós cair da noite para o dia a responsabilidade de cuidar 100% de alguém que nos é próximo, alguém que nos era útil até outro dia e de repente deixou de ser, como que a gente vai lidar com isso? Será que a gente vai reclamar? Será que a gente vai se revoltar? Será que a gente vai ser grosseiro com a pessoa? Será que a gente vai tratar ela mal? Será que a gente vai abandoná-la? Quem sabe até desejar sua morte? A pergunta principal que eu me fiz é como nós, seres humanos, enxergamos o próximo? Como pessoas objetos que só têm importância quando nos servem de alguma maneira? Ou como pessoas de verdade, em essência, que um dia podem sim ser responsáveis por nós em algum nível? Como a maioria dos nossos pais, por exemplo, que fizeram tudo por nós ao longo de muitos anos, sempre felizes e dispostos, sem sequer se importar com os custos que isso tudo lhes trouxe, mas que em outro momento podem vir a depender completa e absolutamente de nós. De novo, como no caso dos nossos pais, agora idosos ou doentes, sei lá, que um dia podem vir a ser totalmente dependentes de nós. Esses mesmos filhos que um dia foram tão bem cuidados por eles. A pergunta que fica é, como você enxerga a vida? E como você enxerga a vida que não é a sua? E foi isso que a metamorfose de Franz Kafka fez comigo. Como eu disse no começo, eu li na edição da Martin Claret, traduzida do alemão pela Marlene Holzhausen. Eu espero ter dito o nome dela corretamente. Se eu errei, por favor, me perdoem. E publicada em 2022. Eu realmente espero que tenha te convencido a ler esse livro.
Você viu que é uma experiência relativamente dolorosa, não pelo texto em si, que é bem fácil de acompanhar, mas por tudo que ele faz a gente pensar ao longo e principalmente depois da leitura. O que eu posso dizer é que eu, pelo menos, saí diferente dele e tenho certeza de que você também vai sair. Eu espero que diferente para melhor. Se você está ouvindo esse episódio no mês da publicação, eu acho que vale a pena saber que no fim do mês que vem, em junho de 2024, eu vou conversar sobre essa mesma leitura no podcast literário, que também vai ser publicado no Ictus Podcast, do mesmo jeito que o Eu Livro já é republicado por lá também. Aliás, lá no Ictus Podcast a gente tem resenha de mais de 100 livros, você sabia disso? Quase todos grandes clássicos da literatura brasileira e mundial. Então, se eu fosse você, já assinaria o feed do Ictus Podcast no seu aplicativo de podcasts aí, agorinha. Se você não sabe escrever Ictus, é ICHTHUS. Lembrando que na descrição desse episódio eu vou deixar o link para vocês comprarem o seu exemplar de A Metamorfose. E se você for mesmo comprar, por favor, faça pelo nosso link, tá? Esse é o melhor jeito de você apoiar o Eu Livro, pois parte do valor da sua compra vai voltar para a gente como uma comissão e você não vai pagar nem um centavo a mais pelo livro. Lembrando que você não precisa necessariamente comprar esse livro pelo nosso link. Qualquer compra na Amazon de qualquer produto ou serviço, partindo tanto desse link que está na descrição, quanto do link eulivro.com.br/Amazon, isso já vai garantir para a gente a comissão e, claro, sempre sem afetar o preço do produto para você. Então salva aí nos seus favoritos ou na sua memória, mas só se ela não for tão ruim quanto a minha, tá? O link eulivro.com.br/Amazon. Para encerrar, fica aquele convite maroto para você apresentar o Eu Livro para alguém. A gente ainda está muito no começo desse podcast e precisa não só da sua audição, mas também do seu compartilhamento para a gente conseguir ficar cada vez maior e mais relevante no universo dos podcasts. E assim conseguir falar cada vez mais com leitores sobre livros que eu e você amamos. Combinado? Esse episódio é uma coprodução do Eu Livro com o Ictus Podcast e um dos resultados dessa parceria é a nossa comunidade de leitura coletiva no Discord, que talvez você queira fazer parte. Para isso é só acessar bit.ly/leitura coletiva. É claro que a gente vai deixar o link na descrição do episódio também. Aliás, além das compras na Amazon, considera com carinho nos apoiar através do financiamento coletivo no Catarse, que a gente também tem em parceria com o Ictus. O link está na descrição do episódio, assim como tudo que eu mencionei agora. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Muito obrigado pela sua audição e até o próximo episódio. Tchau, tchau.